Bom, internautas, o nosso entrevistado, justamente na véspera do embarque, meu embarque para o Catar, é o homem responsável por projetar o estádio de Lusail. Vendo as imagens, eu já publiquei muitas, já achei maravilhoso, estupendo. Imagina vendo ao vivo no Catar, a partir de quinta-feira, a minha chegada lá para a Copa do Mundo. Estamos falando do arquiteto português Décio Ferreira, que está em Florianópolis para um congresso aqui no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Décio, seja bem-vindo. Já esteve em Florianópolis? Não, é a primeira vez que estou cá em Florianópolis e estou a adorar, confesso. Cheguei ontem e pronto, estarei cá toda a semana e a próxima semana. Eu, como jornalista, quando vou ao jogo, eu quero é futebol. Claro. Você olha a arquitetura, né? Exatamente. Mas também gosto de futebol, mas essencialmente a arquitetura. Exato. Legal. Fizeram no deserto uma cidade que nela tem um estádio e muitas outras coisas. Quando você recebeu, ou o seu escritório, né, recebeu esse projeto, foi um grande desafio? Foi um grande desafio e começou há muitos anos atrás, muito antes do projeto do estádio, porque aquilo era no deserto e havia uma ideia de criar aquela cidade, ou parte de uma cidade, que é Lusail. E efetivamente havia um master plan, que no fundo era a organização espacial e urbanística da zona, em que nosso escritório ficou essencialmente com o desenvolvimento do estádio de futebol, e como vai lá na quinta-feira também há de ver que ao fundo, próximo da parte do mar, na marginal do mar, tem lá torres muito grandes, que também foi desenvolvida por nós, e toda a praça que suporta essas 4 torres. Foi um desafio importante porque era uma cidade nova, havia muitas poucas referências do ponto de vista urbanístico, porque era tudo novo, e foi um desafio muito interessante precisamente por causa disso. Porque você ficou lá no Catar, morou lá praticamente? Não. Nós trabalhamos em Londres, no Reino Unido, e nós íamos lá, só quando tínhamos reuniões com o cliente para fazer a apresentação, e eu estive lá algum tempo, mas não muito tempo, ou seja, no máximo 3 semanas que eu estive lá, assim, em tempo contínuo, de vez em quando para essas mesmas reuniões com o cliente, mas nunca cheguei a viver lá. No Oriente Médio eu só fui no Kuwait, mas foi muito antes do projeto desse estádio. Certo. E como é tratar com os árabes? É muito diferente, é uma cultura muito diferente de nós, não é? É muito diferente, mas é uma questão de adaptação. Eles têm um temperamento muito diferente do nosso, não é? Deste lado, principalmente porque nós portugueses somos muito calorosos a receber e gostamos muito de contacto. Eles são um pouco mais distantes, mas quando você compreende a forma deles estar e compreende a cultura, que é importantíssima, compreender a cultura, porque nós temos que trazer essa cultura para dentro do estádio, neste caso, acaba por ser interessante este confronto entre a nossa cultura, uma cultura mais ocidental, e a cultura deles, portanto, e então isso acabou por ser importante eu ter vivido lá com eles, porque também consegui compreender um pouco a vivência que eles têm no dia-a-dia. Qual é a grandiosidade do projeto, em termos assim de trabalhadores, material, equipamento, tempo? Aquele foi um projeto muito engraçado, na medida em que foi muito desafiante, foi difícil, desafiante. Nós tivemos vários desafios ao longo do projeto, desde a fase de concurso até agora que ele está concluído. Ou seja, nós tivemos aqui muitas fases de incerteza, muitas fases de desafio para compreender o que o próprio cliente, que era a FIFA neste caso, e o Qatar, o Supreme Committee, que eles queriam, com o objetivo final, e nunca esquecendo que eu acho que isso é uma questão extremamente importante, que estamos a falar de um país que é o Qatar, um país pequeno, um país ou uma cultura que não tem uma cultura futebolística como nós. Sim. Havia uma grande preocupação do que fazer depois do Qatar, do Mundial, não é? Da Eurocopa, da Copa, da utilização do edifício propriamente dito, e depois da constante troca ou alteração das regras por parte da FIFA. Ou seja, a FIFA é uma entidade que regula o futebol, como todos nós sabemos, e as exigências deles foram alterando aos poucos durante o desenvolvimento do projeto, não só daquele, mas de todos os projetos do Qatar. E tornou
tudo isso um pouco mais desafiante. Coisas muito simples, desde o custo, obviamente, da quantidade de pessoas, porque nós começamos por fazer por 120 mil pessoas e o estádio acabou por ser feito para 90 mil, ou seja, houve uma redução do número de assentos por causa da dimensão, não é? Ou seja, que era para depois fosse da Copa, como é que eles iam fazer depois a utilização do próprio edifício. E depois as questões técnicas que se foram alterando aos poucos e a indecisão do que fazer depois. Havia vários planos por parte do cliente, mas eram tudo planos que estavam a ser pensados e talvez decididos durante o desenvolvimento do projeto. Isto lá atrás, em 2014, quando nós fizemos já o concurso e que ganhámos o concurso para o estádio. E quando começou a primeira obra, a pedra fundamental, começou em 2015 ou 2014? Isso foi o projeto, a obra foi só, acho que 2018, 17, 18, já não sei muito bem. Então foi em tempo recorde? Foi muito rápido. Desde a altura do desenvolvimento do projeto, nós acabamos o projeto em 2016, foi a última reunião que eu tive lá com o cliente, foi em 2016, se não estou em erro. E depois, um ano depois, eles começaram a obra. E mesmo antes de nós ainda estávamos a desenvolver o projeto, eles já estavam a começar a preparar, porque havia um contacto muito direto, ou seja, havia uma vontade e uma necessidade e até mesmo uma obrigação por parte da FIFA, neste caso, para começar a obra naquele momento, porque senão, e o estádio foi acabado não há muito tempo, ou seja, havia a preocupação de ter tudo preparado para depois ser efetivamente preparada a Copa do Mundo. Precisamente por causa disso, para haver um timing próprio para conseguirem, não é só o edifício, mas é toda a logística, não é, jornalística e não só, para pôr o edifício a funcionar e todos os testes de segurança que foram feitos. E tem muito a ver também com a temperatura, né? Ainda bem que a Copa é agora com 30 graus, lá bate 45, 50 graus brincando. Sim. Então, a questão do ar-condicionado, de tudo, como é que foi? Isso foi também, lá está, um desafio muito interessante. Do meu lado, do ponto de vista do técnico, não é? Porque o estádio, por exemplo, como sabemos, o campo mesmo não pode ser coberto, ou seja, na altura do jogo tem que estar aberto. Sim. Havia a questão da temperatura, ou seja, na altura ainda se discutia se os jogos iam ser no inverno lá, ou se ia ser no verão, pronto, lá é inverno, não é? Se ia ser no verão, se ia ser à noite, ou se ia ser durante o dia, precisamente por causa do calor. E havia uma demanda muito grande do ponto de vista térmico para ter condições para as pessoas conseguirem assistir um jogo e os próprios jogadores, porque falava-se, não sei muito bem como é que isso entretanto ficou, da questão de fazer intervalos de X em X tempo para os jogadores se refrescarem. A gente chama de parada técnica. Parada técnica, exatamente. E há a questão de que eu nunca trabalhei num projeto com essa complexidade, que era prever ar-condicionado nas bancadas para as pessoas que estão a assistir, ou seja, era um consumo energético gigantesco, não é? Porque a questão da sustentabilidade e do ambiental, tudo isso, havia um consumo energético imenso, precisamente para garantir uma temperatura normal, não é? Às 30, 27, por aí, para que todo o ambiente, não é, tivesse em condições para receber a Copa, ou receber os jogos. Ou seja, foi do ponto de vista técnico muito desafiante conseguir pôr tudo isso, e o sistema de renovação de ar do ar-condicionado era impressionante, ou é impressionante. Não tem nada parecido que você fez até hoje, né? Não. Já está no teu currículo. Exatamente. Aquilo foi outra, como eu digo, outra exigência do ponto de vista técnico, precisamente por causa disso, porque desse ponto de vista eu nunca tinha trabalhado num projeto com essa exigência, porque lá está, um estádio de futebol, nós temos lá também um aeroporto que estamos a fazer precisamente no Kuwait, e a exigência térmica é um pouco menor porque é um edifício fechado. O estádio não, como o estádio tem que ser aberto, então havia uma preocupação muito maior. Você vai falar sobre a tecnologia BIM. O que é essa tecnologia? A tecnologia BIM, no fundo, ou melhor, a metodologia BIM, que tem a ver também com a tecnologia, ou seja, tem a ver precisamente com a tecnologia e com os recursos e a forma como nós conseguimos integrar tudo isso, vem precisamente montar um modelo digital
ou seja, o modelo 3D ainda não construído, mas como vai ser construído, com todas as informações técnicas e que nos facilitou, em parte, toda a parte de coordenação da exigência do cliente e precisamente também para o desenvolvimento do projeto em si, a nível da coordenação, a nível dos quantitativos, ou seja, tudo isso estava integrado nesse modelo digital, ou seja, o BIM no fundo, o que vem fazer, que é, BIM quer dizer Modelo de Informação Digital, ou Building Information Modeling, tem precisamente a ver com isso, que é ter um modelo tridimensional em que toda a informação do projeto está integrada e aí torna todos os players, ou seja, todas as equipas que trabalham no projeto, ter um acesso direto e atualizado, ou mais atualizado possível, daquilo que é o projeto propriamente dito. Você recebeu algum aperto de mão, algum elogio da FIFA? Não. Eles gostaram? Não. Foi sempre uma relação muito profissional, não propriamente de amizade ou do que é que seja, principalmente porque isso aí era mais para níveis mais altos, obviamente, não é? Ou seja, eu sendo muito mais técnico, sim. Eu lidava Você muito... executor. Exatamente, ou seja, e lidava muito com a equipa técnica do lado do cliente e tínhamos reuniões também elas técnicas com a FIFA, mas nunca com os altos cargos, ou seja, com a parte técnica mesmo. Nunca me envolvi assim muito com, infelizmente, porque tinha muita curiosidade com esses altos níveis. Mas olhando o projeto, você considera como sendo um filho seu? Sim, claramente. Um filho, e é um filho que eu sinto com algum orgulho, ou com muito orgulho. É dada a vastidão de projetos que eu já desenvolvi, estive envolvido também, é daqueles projetos que eu efetivamente me orgulho. Quando eu chegar lá, eu vou gostar do estádio. Espero bem que sim. Se não gostar, diga só que gostou. mas eu acho que você vai na Copa? Eu estava para ir, mas como vou estar cá, ainda não sei muito bem. Eu queria estar lá, obviamente, na final, porque vai ser lá no estádio, vai ser a final. Quando nós começamos a desenvolver o projeto, também ia ser o jogo inaugural, ia ser lá, depois entretanto foi mudado para outro estádio, mas eu gostava de lá estar na final e ver eventualmente um jogo de Portugal. Pronto, que vai acontecer agora no primeiro jogo, mas enfim, como eu vou estar aqui pelo Brasil e tenho outra viagem depois, provavelmente não vou conseguir lá ir. Prazer em te conhecer, parabenizar, porque eu já vi uma obra linda, vou ver pessoalmente. Muito bem. E tenho certeza que eu vou gostar. Sim, e espero o seu feedback então sobre isso. Obrigado, Décio. Obrigado, obrigadíssimo. O homem projetou o estádio de Luzeio, lindíssimo. Nós vamos estar na Copa. Vamos ver se o Décio aí é pé quente.